isso. E aí eu quero que elas assistam, as que não puderem assistir, né? Tipo, a Lani tá em aula e tal. Princesas, vamos lá. Eu não quis falar para vocês que eu tomei a minha terceira dose do ayahuasca no sábado. E eu sabia que eu teria que tomar a terceira dose, mas eu não queria ter tomado porque a segunda foi horrível, muito pesada, eu ainda estava digerindo, mas aí aconteceu de ter a oportunidade de eu tomar, e eu tomei. E eu tomei com a consciência de que seria uma experiência boa, porque a última não tinha sido tão boa, tinha sido necessária, mas não tão boa. Tipo, eu digo de sentir prazer de estar ali vivenciando aquilo. Não foi legal, foi necessário, foi ótimo por isso. E aí eu fui com essa consciência de que eu sabia que seria bom. Tomei, os primeiros minutos foram horríveis, eu enfrentei de novo Satanás, e eu passei mais ou menos, sem brincadeira, de 7, 8 horas de experiência, eu passei 20 minutos no caos, só. A outra vez que eu tinha tomado, eu passei mais ou menos umas 6 horas no caos. O resto foi mais ou menos. Essa não, foi tranquilo. Eu enfrentei Satanás por 2 minutos. A primeira vez que eu enfrentei ele, eu passei umas 2 horas lidando com ele, falando com ele, gritando, mandando sair, e ele me debochando. Eu não sei se eu já contei essa experiência para todas vocês, mas bem resumidamente, eu enfrentei, eu olhei no olho, ele falou que eu não tinha fogo nos olhos, porque ele estava me debochando, ele é muito debochado. E aí aí eu consegui tirar ele estava incorporado em alguém, e ele saiu, beleza. Eu falei, acho que não vou ter que lidar mais com ele, né? Só que não, no ayahuasca eu tive que enfrentar. Só que foram só 2 minutos, só por causa da autoridade. Vocês vão já entender o que tem a ver o ayahuasca, Satanás e a autoridade com o reino de Deus. Eu preferi não falar para vocês porque eu preferia falar assim, que não fosse sobre o ayahuasca, porque não foi sobre o ayahuasca, foi sobre uma ativação dentro de mim. Então, o reino de Deus, ele é sobre a autoridade, é sobre nós sabermos quem nós somos em Cristo. E foi isso, eu já sei quem eu sou em Cristo. Só que eu nunca tinha exercido a minha autoridade com tanta facilidade. Porque a gente, por ser da igreja, a gente sempre usa muito de, Deus mandou eu falar, porque eu senti de falar. A gente sempre usa Deus como se fosse um escudo e a gente não fosse Deus, como se a gente não fosse não tivéssemos exercendo o Espírito Santo que está em nós. Nós temos autoridade, Cristo nos deu essa autoridade. E a religião sempre coloca um escudo, nos separando do que é Deus e do que é autoridade em nós, sempre, sempre. E a gente tem essas crenças erradas instaladas dentro de nós. Então, o ayahuasca, depois que eu fiz isso, por 2 minutos, eu acho que foram até menos que isso, eu falei que eu não queria ter que lidar com ele, e aí o Senhor falou, você vai. E aí eu falei, tá bom, então eu não tenho escolha, no ayahuasca você não tem muita escolha. E aí eu me rendi. E aí ele falou, você não precisa falar nada, você só enfrenta. Aí eu respirei fundo, então eu falei, então bora. Com o Espírito Santo, agarradinha aqui, a mãozinha aqui no Espírito Santo. E aí eu passei por algumas tentações, que ele joga na tua mente, na tua consciência, algumas armadilhas. E eu sabia exatamente quais armadilhas ele ia usar, que é sobre a identidade, sobre a sua autoridade. E aí foi super rápido, eu não precisei falar nada, gente. Você só precisa ser. Você só precisa confiar que o Espírito Santo em você já vai fazer tudo que é necessário. E aí, depois que eu venci essa batalha, que foi de 2 minutos, eu já fui para o outro lado, que aí é o reino, que foi quando eu entendi o reino. Eu venho estudando o reino já tem um tempo, gente, mas eu nunca tinha acessado daquele que eu falei, caraca, eu entendi. E quando eu estava em São Paulo, vindo para Florianópolis, passou um meninozinho na rodoviária e queria vender uns livros. E aí ele me vendeu 2 livros, e eu escolhi. A gente podia escolher qual que a gente queria, de todos que ele estava vendendo, eram muitos. Eu escolhi o Reino de Deus, o Governo Divino da Eternidade, a Eternidade. E eu não li, porque ele estava dentro da minha mala, eu esqueci. Quando foi no dia que eu fui tomar o ayahuasca, que eu acordei, o Senhor falou no meu coração fortemente, na minha mente. De vez em quando isso acontece, de ecoar vozes na minha cabeça falando, o reino de Deus, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Alguém falou alguma coisa, gente? Eu ouvi. Vocês ouviram? Tá. Deixa eu só ativar aqui o mudo. Aí, e essa voz ecoou no sábado, assim que eu acordei, já estava. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aí eu falei, tá, pai, o que que eu tô fazendo de errado, então, que eu não tô buscando o reino em primeiro lugar? E aí, fiquei com isso na minha mente. Quando já era o sinal dele falando que eu acessaria no ayahuasca, né, no sábado à noite, o reino. E aí eu acessei. Vou já entrar no detalhe dessa experiência. Mas só para vocês entenderem, quando a gente quer alguma coisa, quando você tem intenção no seu coração, por isso que eu sempre falo para vocês analisarem o coração de vocês. Se você tem uma intenção no seu coração, você vai obter a resposta disso. Então, eu jogo pergunta para Deus, eu faço perguntas para mim mesma, de falar o que eu quero mesmo, o que eu tenho feito, o que eu estou fazendo. E essa do reino ficou latente dentro de mim. Quando eu voltei do ayahuasca, que eu tive a experiência e tudo mais, eu lembrei do livro. E aí eu comecei a estudar o livro e comecei a acessar outras coisas para eu confirmar tanto a experiência que eu tinha tido, quanto expandir mais, né, da experiência, porque eu não tive em excelência, eu só compreendi e que eu estava no caminho certo do que é o reino de Deus, tá? Então, o reino de Deus, para começar, vocês estão conseguindo entender tudo certinho? Tassi, meu amor, boa noite, bom dia, Malu, bom dia, boa noite, Malu. Raíssa, meu amor, tudo bem? Dona Deus, vocês ainda estão de câmera desligada, né? Vocês são muito sapeca. Tá. Falando do reino, o que é o reino de Deus, gente? É a autoridade dele exercida em nós, é o domínio próprio, é a justiça de Deus exercendo através da igreja. E quem é a igreja, se não nós? Nós somos a igreja. Cristo veio, instalou o reino. Agora, cabe a gente exercer esse reino. O que está acontecendo? As pessoas não estão falando sobre o reino, pelo menos não a grande maioria. O avivamento está a caminho, é por isso que é por isso que o avivamento vai ser tão potente, porque as pessoas já estão falando, elas não estão falando porque elas estudaram, elas estão falando porque elas estão acessando. Vocês estão entendendo? Acessar o reino te dá uma nova percepção de mundo, de visão de mundo, de rendição com Deus, de poder com Deus, de autoridade com Deus. E as coisas mudam quando você entende. E não é só sobre estudar, porque estudar sobre o reino eu já estudei. Só que eu não entendia, eu não acessei, eu não tinha acessado. E eu pedi ao Senhor, falei, Pai, me mostre o reino, eu quero acessar. E aí aconteceu finalmente. O que eu vi? Falando da minha experiência no que eu vi. É um sentido, é um senso de existência que a gente não tem aqui. Tudo é preenchido dentro de você e você se sente descansada, você tem alívio. E aí o Senhor me mostrou que através do amor é revelada a justiça dele, não existe separação, porque as pessoas falam muito isso, né? Ah, Deus é amor, mas é também justiça. Não, só existe justiça porque há amor. E só existe amor porque é justiça, a gente não tem por que separar, o reino de Deus é isso. É quando você compreende tanto a justiça dele e o amor e você se basta nisso. É por isso que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça dele ao invés da minha justiça. Porque, como a palavra de Deus diz, que a nossa justiça é como se fosse trapo de imundícia, não vale de nada. A gente quer ser justiceiro. Aí entra o ponto do como fazer com que o reino seja instalado dentro de você de uma forma 100% consciente. É esse esvaziamento que a gente fala há muito tempo, tanto no A51 quanto no De Dentro para Fora, a gente sempre fala do esvaziamento, que é quando você se rende, carrega a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. É quando eu deixo de querer ser aquela velha Adriana justiceira, que tem argumento para tudo, que se justifica para tudo, que tem ego, que se blinda de transformação, está sempre com razão. E aí eu vivo uma nova mentalidade, que o que acontece com o reino, quem acessa o reino é metanoia, você tem realmente uma metanoia. Você não tem como ser mais igual depois que você compreende. A tua consciência, ela fica preenchida da verdade. E não quer dizer que agora eu não tenho mais que fazer nada. Não, muito pelo contrário, eu acessei e agora eu sei exatamente o que eu preciso fazer para me manter nessa frequência. Porque é sobre o meu esvaziar. É muito fácil a gente se perder, porque o mundo te ensina a continuar se alimentando das coisas do mundo. Já das coisas espirituais a gente não quer fazer. Aí o que acontece? A gente separa.
tem a Adriana profissional, tem a Adriana pessoal. Como se a gente não fosse um ser que tem que revelar a Deus. Entende? Não é sobre ser uma pessoa e o espiritual, não, é a mesma coisa. O reino de Deus é juntar isso. Como que a gente faz isso, gente? Através do amor. É através dessa rendição. E aí o Senhor me mostrou a mesa. Você quer revelar o amor de Deus, entender o amor de Deus? Usa a tua mesa na hora do almoço, na hora da janta. A gente, num momento tão sagrado, a gente corrompe, a gente não dá o devido valor. Cada um vai, pega o seu pratinho, vai para frente da TV, a gente não discute na hora do almoço, sendo que aquilo, gente, eu vi isso. Deus preparou exatamente a mesa, que era para um momento da gente se sentir sagrado, da gente compreender sobre ele, sobre a unidade, sobre o amor. E isso é importantíssimo, gente, para essa mentalidade do reino, porque a mentalidade do reino é uma mentalidade, é uma consciência, não tem como fugir disso. E eu lembro que eu prometi para Deus que todas as mesas que eu sentasse, eu queria revelar a ele. Como? Não deixando ter discussão na mesa, não deixando as pessoas mexerem no celular na hora da comida. E eu sei que isso é muito difícil, porque na prática, a demanda, a correria, o furdúncio do momento, acaba que a gente se esquece, porque a gente está vivendo um padrão velho, mas é sagrado a hora da mesa. É sagrado a hora em que você demonstra amor. Vocês estão compreendendo o poder que é sentir Deus na mesa, na hora de um banquete, na hora que você está tendo refeição, você parou tudo para ter uma refeição. E a gente fica analisando o reino de Deus como se fosse algo espiritual longe. Não é longe, é aqui e agora. É um amor que a gente já tem o reino, a gente só não percebeu. E é quando a gente se rende para viver o verdadeiro amor que a gente compreende ele. E isso não precisa ser do dia para a noite, mas você todos os dias ter essa intenção no seu coração. Pai, me revela o reino, me revela o amor. Mas você tem que estar disposto a fazer as coisas que você for fazer com o coração. O reino é instalado aqui, gente, aqui. É aqui onde você ouve a voz do Espírito Santo, é aqui que você sente quando alguém te fere, quando você quer servir alguém e você serve alguém com excelência, é aqui que você sente, é aqui que você nutre. É nessa parte aqui que fica os poderes da vontade. A gente não leva a sério as coisas. O desenvolvimento, por exemplo, não tem como buscar o reino de Deus, não tem como buscar o reino de Deus e querer ser a velha você, não dá. Tem que ter metanoia, mudança de rota, mudança total de mentalidade. A tua jornada vai mudar, você nunca mais vai ser a mesma. É esse desejo, todos os dias, ser lapidada, tá disposta a apanhar, a se abdicar. Por exemplo, eu quero muito ir para casa, gente, vocês não têm ideia do quanto eu quero ir para casa e do tanto que eu já pedi. E o Senhor diz não. E eu fico braba, eu fico com raiva. Já nessa semana eu já chorei 3 vezes de raiva, de não poder ir para casa. Não é dinheiro, não o William fala, não é para vir ainda. E eu sei que é o Senhor segurando ele lá. Porque se dependesse de mim, eu já tinha ido embora. Só que o Senhor tem alguma coisa para mim aqui. É porque eu não sou, e eu tenho que entender isso, eu não sou desse mundo. Por que eu quero seguir os padrões daqui? Eu nunca vou ser feliz se eu seguir os padrões daqui. Isso é um chamado interno seu. Por exemplo, por que vocês estão aqui para ouvir falar sobre o reino de Deus? Não é qualquer pessoa, gente, que quer ouvir. E eu não vou ficar simplesmente falando, busque o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês já sabem disso. A fome de vocês tem que ser pela transformação em vocês, ter a mentalidade de Deus. Cristo veio, instalou o reino, quando ele falou, agora vocês vão fazer que nem eu faço. Que é se render à vontade de Deus, ser obedientes. Porque Deus sabe exatamente o que você está procurando, Ele sabe exatamente o que você quer. Só que pelo caminho que você quer escolher, te leva para a morte e destruição.
E aí a gente olha pra gente, olha para os nossos pequeninhos e fala, não quero que eles vão por esse caminho. Porque a verdade, gente, que a gente se vê sofrer, muita gente aguenta, tem gente que se apega ao sofrimento, tá tudo certo. Agora, quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo, é quando a gente amadurece muito. O William sempre foi usado para isso, para mim, sempre. Quando eu via ele sofrendo, eu mudava. Agora, quando eu sofria, eu aguentava, tudo certo. Dona Delane, meu amor, saudade de você. Vocês querem falar alguma coisa? Nós estamos de ouvinte hoje. Isso da mesa aí eu também tinha entendido na vez que eu falei que eu tomei café lá na mesa, que eu chamei Jesus para tomar café, aí depois eu comecei a ouvir aquela música do E no partir do pão, nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Aí o Senhor também tinha me falado sobre isso, eu até conversei com o Rafael, falei, a gente tem que almoçar aqui na mesa, a gente tem que parar nesse momento do almoço, largar o que foi, sentar aqui, ter comunhão e ter um momento de intimidade, não só sentar aqui, comer e ir embora. Uau, é isso mesmo. E Foi aí isso que eu vi. a gente está tentando treinar isso daqui aqui em casa, porque não é um hábito a ser construído, que não é um hábito que a gente trouxe da família antiga, de sentar à mesa, de ter aquela preparação da mesa. E eu lembro que, por causa da religião, a gente acha que a gente tem que fazer essas orações porque agrada o coração de Deus, né? Agrada o coração de Deus, isso é fato. Só que não é sobre agradar o coração dele. Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Então, não é porque a gente, precisamos adorar a Deus. Não. É porque ele está te ensinando a ter a qualidade da vida dele. Adorá-lo te traz vida. E o almoço revela isso, a janta revela isso, a mesa revela isso. A gente para de pensar que é Deus esperando adoração o tempo inteiro. Por isso que ele espera em espírito e em verdade, os adoradores de coração mesmo, que estão entendendo que adorá-lo, buscá-lo, é porque nos dá a vida de verdade. Porque é muita dureza no coração. Falando nisso da mesa, eu estava meditando esses dias até sobre a questão da Santa Ceia, né? A gente resumiu a Santa Ceia hoje em dia sendo aquele vinhozinho no copo e o pedacinho de pão, mas não era aquilo. A Santa Ceia que Jesus fez era uma refeição à mesa, e quando ele disse fazer isso em memória de mim, ele não estava se referindo só a pegar o pão e o vinho, era uma refeição, tanto que a igreja primitiva lá no Novo Testamento, ali eles faziam uma refeição mesmo, o pessoal trazia comida de casa, tanto que foi preciso o apóstolo Paulo repreender eles algumas vezes, que eles começaram a querer comer mais e não se preocupar com os outros. E é muito sério, tem muito a ver isso com a refeição, é algo muito sagrado, precioso. Outra percepção também sobre a Santa Ceia é que o vinho, dependendo do ambiente que você está, com quem você está, você já está celebrando Cristo. Porque o vinho é como se estivesse representando o sangue dele. Por exemplo, eu, quando tomo vinho, eu lembro dele. E eu só consigo celebrar porque ele morreu por mim. Então, é por isso que ele fala, faça isso em memória de mim. Aí você para com um pensamento pecaminoso de que, isso aqui é separado de Deus. Nada é separado de Deus no reino, nada. Porque é religiosidade, querer separar, essa aqui é a Adriana pessoal, essa aqui é a Adriana profissional, essa aqui é a Adriana, essa é a Adriana que está fechada para isso aqui. Não, é tudo Adriana, que revela Deus. Por isso que a conduta, a minha conduta tem que revelar Deus. A igreja tem que revelar Deus. E não é quando eu vou aos sábados ou aos domingos para a igreja. Não, é quando eu estou em casa lavando uma louça, é quando eu vou escovar meu dente, é quando eu estou na TPM. Reino de Deus é sobre autoridade, domínio próprio. É quando eu decido, Deus me guia. Vai, Deus, cuida do meu coração, me arregaça, me mostra. E ele vai te mostrar um espelho. Essa é você na sua pior versão. O reino de Deus é sobre um despertar, autoridade, é sobre ser Deus, é sobre ter os princípios dele em nós. O negócio é que a gente, por causa do sistema do mundo, a gente aprendeu a separar as coisas. Não, no domingo eu adoro a Deus. Não, você tem que aprender a adorar a Deus até quando você for para a cama, na hora que você estiver arrumando sua cama, na hora que você estiver fazendo amor, na hora que você estiver dando comida na boca do bebê.
Na hora que você for no mercado, na hora que você cumprimentar alguém. Essa é a revelação de quem Deus é através de nós. Só que a gente acha super normal andar com a cara emburrada, como se fosse culpa do mundo. Tipo, acorda, pelo amor de Deus. A igreja revela a Deus. O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus não é a igreja. A igreja é só um agente, ela revela. O nosso papel é revelá-lo. Que agora que a gente entendeu, que eu me entreguei para Jesus, eu sempre falo assim, se você quiser entender o que é o ego, depois que você começa o seu processo de transformação de verdade, não da boca para fora, de verdade. Jesus não tem um cavalo? Vocês sabem que Jesus tem um cavalo, né? Vocês sabem disso, né? Que ele vai vir num cavalo, ele tem um cavalo. Imagina que seja uma égua, esse cavalo dele. Vamos à imaginação. Todas as vezes em que você quiser pecar e você não conseguir, ou quando você pecar e você sentir um constrangimento, imagina Jesus pegando as rédeas dessa égua e puxando. Você entregou a sua vida para ele, já era. Ele vai te repreender, ele vai te puxar, ele vai te constranger. Aí nessa puxada, que graças a Deus ele faz, senão a gente ia estar muito perdido, a gente pensa, não, eu não quero me comportar assim, eu não quero ter essa vida. Toda vez que eu penso no meu ego, eu vejo Jesus puxando a rédea da égua. Se não fosse essa puxada, eu estaria completamente perdida, apaixonada pelas coisas do mundo, completamente rendida às coisas do mundo. E quando eu falo coisas do mundo, gente, são os prazeres que o mundo te proporciona. Aí fica pulando de galho em galho atrás de prazer. E aí, quanto ao reino de Deus, não cabe religião, porque é um estilo de vida, você ter a mente renovada, e a palavra de Deus, vocês sabem disso. É sobre a renovação de mente, não se acomode aos padrões desse mundo. Aí tá. Voltando lá para a experiência. Deixa eu dar boa noite aqui. Cláudia, Flávia, boa noite, Juliana. É isso. Princesinha, se vocês quiserem aparecer com o rosto, ficarei muito feliz. E a aula está sendo gravada, tá? Depois eu vou pôr. Ellen, meu amor, que eu vi você quietinha. Isso, a gatinha. Voltando da experiência lá que eu tive. Beleza, eu vi a mesa, eu vi o prazer que Deus tem, e eu entendi por que ele não se magoa. Por que Deus não se ofende? Porque a gente se ofende. Ninguém pode olhar torto para a gente se sente ofendida. Ele continua pintando, ele continua trabalhando, ele continua arquitetando outro mundo para a gente. Essa parte foi de tirar o fôlego. Eu vi simplesmente, eu não vi o rosto dele, adoraria, não vi. Eu vi simplesmente ele pintando o outro mundo. O outro mundo que eu digo, tipo, a Nova Jerusalém, nossa nova realidade quando ele vier. Ele continuou trabalhando. E eu falei assim, eu quero te ver, 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 desesperada. Aí ele só ecoou uma voz poderosa. Seja paciente. Não tem nada, gente. As pessoas dizem, Deus tem pressa. Depende da lógica que você quiser usar. Para mim, eu não vejo assim. Ele já viu o fim, já foi decretado o fim. A gente está vivendo no cronômetro do tempo. Ele não. Então, ele já viu o fim. É lógico que quanto mais rápido a gente se desenvolve, mais rápido a gente entende como Deus pensa, que Ele quer de nós, quanto mais a gente se rende à vontade dEle e somos obedientes, mais rápido isso se cumpre. Porque a criação inteira está gemendo, esperando a revelação dos filhos de Deus. A árvore geme, o teu animal doméstico geme, tudo que tem vida lá fora geme, esperando quem? A revelação dos filhos. Não é para todos, é para os filhos. O reino de Deus, ele é agora, e ele ainda vai ser finalizado quando ele voltar lá em Apocalipse, que Jesus entregar para ele. E aí nós seremos um só. Vou abrir aqui em Apocalipse, se você tiver uma Bíblia aí, Apocalipse 21.
Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. O mar sempre, se você pensar em mar, se lembra conhecimento de Deus. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aí o reino é definitivo. O que é um reino, gente? Precisa de um rei, precisa dos súditos, precisa de uma lei, precisa de um lugar. O rei é o Deus soberano. Os súditos somos nós como cristãos, depois que nos entregamos verdadeiramente para Cristo. E aí esses súditos, os cristãos, também exercerão papéis de governo dentro desse reino. Então, pessoas que realmente se entregaram aqui para viver pela obra, para levar o reino, que se governaram, que tiveram domínio próprio, que abdicaram de viver uma vida de prazer mundano para viver pela excelência dele, também exercerão cargos, porque no reino precisa, se sentarão na mesa, serão governantes, governarão sobre os que não são os filhos. Mas isso é conversa para outro assunto, para outro momento. Rodrigo, sabe o que eu estava pensando aqui, né? Que uma vez, há muito tempo atrás, eu estava conversando com um amigo, aí ele falou bem assim para mim, que ele acreditava em Deus, mas não um Deus como a gente falava, assim, de um Deus assentado no trono, sabe? Que essa coisa de que era o homem que tinha inventado por causa da sociedade que tinha na época, que existia rei, né? Aí, naquela época, eu não falei nada para ele, né? Naquela época também não tinha tanto entendimento, mas eu fiquei pensando sobre aquilo. Aí, mais tarde, eu comecei a pensar por que a gente é tão apaixonado por esse modelo de governo, que é a monarquia, né? A gente acha tão lindo, não sei você, mas quando a gente vê aquela figura do rei, de um trono, com a coroa sobre aquilo, tem um negócio que parece que conecta na alma das pessoas, né? Ver lá em Londres, a monarquia já não tem tanto poder quanto tinha antigamente, é mais figurativa, mas aquilo é tão lindo, as pessoas se reúnem, aquele monte de gente para ir lá ver a rainha, ver o rei, né? Veneram a rainha. E o pessoal acha linda, eu estava lendo depois no Novo Testamento, não lembro agora a referência, que na verdade esse modelo terrestre foi criado por causa do modelo do céu, né? Porque tem isso lá, por isso que o homem inventou esse negócio de ter um trono, de ter alguém assentado naquele trono e ser uma figura de autoridade, né? Porque tudo isso aqui foi criado por causa de Cristo e através de Cristo. A realeza é o que mais funciona. Não é a democracia, não é o comunismo, nenhuma dessas funciona, o sistema não funciona. O que funciona e vai funcionar e está funcionando é o da realeza. É muito poderoso. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui conversar com algumas pessoas sobre o reino, eu vi as pessoas não sabendo o que era o reino. E isso me deixava assim, gente, mas não é possível, vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Eles entendiam o que eu estava falando, mas eles não entendiam o que eu estava procurando. Eles realmente acreditam que reino é como se fosse algo distante. Não, o reino, realmente a parte da realeza, por exemplo, da Inglaterra, ela é uma cópia do que está acontecendo lá no céu, é uma cópia para cá. E as pessoas não percebem que vai ser daquele jeito, pessoas serão governadas por um rei, e haverão os súditos. E esse é o reino de Deus que vai ser instalado agora no Apocalipse, né, na parte católica do negócio, que é a instalação total. Então, o reino já existe, porque Jesus veio para nos revelar como. A gente acessa através do invisível, que é no coração, Deus total domínio no teu coração, a tua mentalidade, e aí você começa a viver uma vida de transformação. Hoje mesmo, antes de eu entrar na aula, eu falando com o William falou assim, amor, você ainda
ainda se acha muito religiosa. Eu falei, eu acho que eu ainda sou, mas eu percebo que eu estou me sentindo cada vez mais à vontade em ser livre. Eu já me sinto à vontade, só que eu ainda vou com muita cautela, com medo de, ai, vai que eu que estou errada nesse pensamento. É uma total troca de mentalidade. Aí até a Lani, o que está acontecendo, gente? O áudio? A pessoa que entrou. Quem não está conseguindo, gente, ouvir? Tenta sair e entrar de novo, então. Tá todo mundo ouvindo, né? Vocês estão muito quietinhos. Fica só eu e a Andressa falando aqui, seu sapeca. Eu estava falando. Ó, tá todo mundo ouvindo. E você conversou comigo sobre... Obrigada. Sobre da religião, né? Eu falei que eu ainda via algumas coisas, mas que eu percebo hoje com muito mais confiança. Gente, é muito mais confiança. Aí eu falei com a Alane hoje mais cedo, e eu tinha falado para ela, porque eu e a Alane tinham uns questionamentos sobre o misticismo e o esoterismo. Como eu estudei algumas religiões, para mim é mais simples encontrar Deus nas coisas. Só que eu sei que tem uma linha que é a única e a verdadeira, que é a do reino de Deus. E aí eu falei para ela, Alane, eu consegui compreender o que difere o esoterismo do misticismo para o do reino de Deus. Não é que eles estão errados, por exemplo, da dualidade. A questão é que eles estão indo rumo à dualidade, entender o que é a dualidade, se conformar com ela, e elas não têm um fim nessa jornada. Para eles vai ser eternamente assim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem fim. Eu descubro a minha dualidade, descubro o meu lado bom e o meu lado ruim, venço com a luz, porque Jesus Cristo conquistou isso para a gente, mas eu creio que haverá um governo que me trará alegria. Uma vez, também lá em Ilhabela, eu entrei numa discussão bem profunda e as pessoas falaram assim, eu acho que você tem certezas demais. Eu falei, então você prefere acreditar que a vida vai ser sempre de sofrimento? Aí a pessoa ficou calada. Eu falei, então, porque para mim só faz sentido se eu tiver esperança. E a minha esperança é de que há sim um Salvador e que há sim um fim a toda dor, a todo sofrimento, a todo choro. É isso que difere. Os esoteristas, os misticistas, eles carregam verdades, por exemplo, sobre autoconhecimento. Mas quando você vê no quesito de eternidade, de esperança de redenção, você vê eles completamente perdidos. Aí é uma busca incessante. Odri, tu falou sobre um ponto interessante, né? Que as pessoas falavam que tem certeza demais. E antes eu ficava pensando assim, logo que eu comecei a estudar sobre as coisas, também estudar sobre outras religiões, aí o pessoal fala muito sobre você abrir mão da certeza, né? Outras filosofias falam para você ser mais, não tem certeza de nada, entendeu? Você não tem um norte, né? E no início eu estava indo nessa linha, né? Mas depois o Senhor me mostrou sobre a certeza, sim, que é importante a gente ter a certeza que Deus é um Deus de certeza, Ele não é um Deus de confusão, de deixar tudo em aberto. É certeza você tem. Quando você encaixa ali na vontade de Deus, pode até, mesmo que agora não seja ainda, a certeza que você tem agora não seja do nível próximo, mas você tem certeza nesse nível, entendeu? Você pode até trocar depois, mas tem certeza sempre, não tem essa de ficar boiando assim, perdido. Não, eu nem conseguiria ser essa pessoa. Por exemplo, hoje também conversando com o William, ele falando que eu preciso, para eu ir para o próximo nível, eu preciso procurar um outro mentor. E é um mentor mais forinha da curva. E aí a gente sempre vai precisar, gente, sempre passa aí para o próximo nível, próximo nível, próximo nível. Mas você sempre tem que ter a convicção de que Cristo, você tem que achar Cristo em tudo. Se não tiver Cristo, não faz sentido. A gente não pode se conformar, nossa identidade não é daqui. Pessoas estão entrando em depressão porque elas não sabem que elas são. Elas esqueceram que elas são.
Elas esqueceram para que elas estão aqui, inclusive cristãos. Essa marquinha, eu queria muito que ela ficasse para sempre aqui. Que foi quando ele falou, acha Cristo em você. Porque, que nem a Andressa, eu também estava indo para uma linha, e não é que era, tipo, definitivo. Não, eu estava estudando. Eu falei, isso aqui faz sentido. Faz sentido. Só que não me convencia de eu falar, caraca, isso é a verdade absoluta. Não, mas eu continuava estudando. Tá fazendo sentido, tô continuando. E aí esse tombo de patinete me serviu para isso, para essa marquinha aqui. E eu estava com muitas perguntas, porque quem estuda as outras religiões gera muitas perguntas. Não precisa nem ser religião, se você estudar filosofia, se você estudar antropologia, você vai fazer perguntas. Vai estudar, sei lá, sobre política, você vai gerar perguntas. E eu estava fazendo muita pergunta. E aí eu lembro da Isa falando, Adriana, vem aqui tomar sol, porque vai ser o último sol dos próximos dias. E eu fui tomar sol, eu sentei ainda estava muito ferida aqui, eu sentei na minha posição de meditação, e aí eu comecei a falar com o papai. E aí ele só me fez olhar para cá e falou, tipo, tu tem pergunta demais, só olha para cá, o que importa é isso, Adriana. E aí eu, putz, é verdade, porque a voz que ecoou na minha mente foi, acha Cristo em você. Então, você pode estudar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Se você não achar Cristo, qual é o sentido? Se a sua identidade é ser Cristo aqui na Terra, revelar Ele aqui na Terra. Eu tenho um conflito pesadíssimo com meu irmão. Meu irmão é muito religioso. Ele não acredita que uma vez salvo já era. Ele acha que a gente tem que ficar lutando pela salvação constantemente. Eu não acredito nisso. Já me libertei disso há muito tempo. Eu não consigo nem pensar como é pensar desse jeito. Por que tu veio agora? Agora que terminou. Deixa eu só desligar aqui. Boa noite, princesas. Boa noite, deixa eu ver quem entrou agora. A Elane, a Flávia, tudo bom? Tem duas Flávias, né? Eu vim dessa linha aí que tem que ficar conquistando a salvação todo dia, né? De, se Jesus voltar, meu Deus, eu tenho medo. Até um dia eu vi o irmão falando, eu tenho medo, assim, de não dar tempo de eu me arrepender um dia, sabe? Aí eu for antes de dar tempo de eu me arrepender desse negócio. E pensando, meu Deus, que fardo pesado que Jesus colocaria em cima da gente, né? Se fosse isso, eu ficar todo o tempo com medo de que não der tempo de eu me arrepender, porque eu posso morrer a qualquer momento mesmo. Uhum. Nós somos frágeis, né? Mas depois, quando a minha mentalidade virou a respeito disso, nossa, foi uma libertação para mim, entendeu? Porque eu não conseguiria me libertar do pecado antes com aquela mentalidade de que eu tinha que ficar conquistando com o meu próprio esforço. E depois de eu entender que ele fez tudo e está tudo pago, aquilo foi libertador para mim. Eu consegui me libertar com mais facilidade. Mas sabe o que é? É que as pessoas acham que você ter entendido a salvação é que te dá liberdade para ir pecar. Eu não acredito nisso. Exatamente por eu ter entendido que a salvação não se perde, que eu não quero pecar. As pessoas confundem, porque, por exemplo, a Flávia está falando que ela não concorda. Quando eu pensava, por exemplo, que eu tinha que conquistar minha salvação constantemente, isso vai me gerando fardos e fardos e fardos, quando eu virei a minha chave e falei que eu entendi a nova aliança, eu percebi que menos pecado eu queria fazer. Antes, não. Eu continuava caindo, voltava, me arrependia, segurava a onda por alguns dias, semanas, caía de novo. Quando eu entendi a nova aliança e falei, mano, não tem o que eu faço, ele vai continuar me perseguindo, que o amor de Deus é perseguidor, eu falei, então por que eu vou mexer com isso? Eu compreendi o amor dele, é como se o amor dele tivesse me lavado. E aí o pecado perdeu o gosto, o prazer. Aí hoje, sabe quais são as minhas ciladas? As minhas ciladas são mais de autoconhecimento. Por exemplo, nesse livro aqui que eu li, né, sobre o reino de Deus, Jó, ele não tinha pecado, né? Se você olhar pela temática, ele fazia sacrifícios, ele tinha uma vida reta, era um homem justo, antecipado, temente a Deus. Só que ele não conhecia o coração dele tão profundo quanto Deus conhecia. O processo mostrou para ele de que ele não tinha um coração puro. Tinha muita coisa suja ali dentro. Essa clareza que, por exemplo, hoje eu vivo é mais sobre eu descobrir minhas podridões do que sobre as minhas ciladas e ir lá pecar. Entende? Antes não, eu nem queria saber das minhas podridões, eu simplesmente ia lá e pecava. E ele achava que ele era justo pelas obras, né? Que ele estava salvando constantemente, ele estava todo tempo mantendo a salvação dele.
É, E também e essa linha de pensamento também leva muitas pessoas a pensar assim, com o tempo, como ela vai conquistando todo o tempo, passa achando que ela está muito santa, e vai passando o tempo, ela vai ficando cada vez mais santa, cada vez melhor do que as outras pessoas. E quando a gente entende que é pela graça, não, eu vou me vendo cada dia mais mais suja, abominável e detestável e vendo que é pela graça. verdade. Perfeito, é isso mesmo. Uma vez eu também entrei numa discussão sobre isso. Foi numa mentoria do Assim com Um. As pessoas, quando elas vão buscando Deus, elas começam a se achar realmente muito santa. Muito, muito, muito puritana, muito, tô indo aqui retaça, não tô fazendo nada de errado. Aí eu falei, essa é uma fase do autoconhecimento. Primeiros passos de todo cristão é acreditar que agora saí do pecado, Jesus já me lavou, tá tudo certo. Não demora muito, você cai. Depois que você entendeu o que é a graça, o que é a nova aliança de verdade, mano, não tem como você ter uma mentalidade de achar que você é santo. Muito pelo contrário, você se acha muito podre, não merecedor. Você tem aquela clareza de o que eu estava fazendo? Olha a podridão que eu tenho. Por exemplo, os pensamentos perversos que passam na minha mente, por que eu estava chorando de raiva? Por que eu estava frustrada? Porque eu vejo esses pensamentos na minha mente e falo, caramba, isso aqui não morre. E o meu ego? Eu falo, que hora que esse ego morre? Que horas que ele me deixa em paz? Aí isso me enfurecia. Eu ficava, não quero ser essa Adriana, não quero ser essa pessoa. Eu não quero me ofender, eu não quero me sentir rejeitada, não quero me sentir abandonada. E tudo isso é fruto do ego. Aí eu percebo, pai, é misericórdia demais. O Senhor tem a misericórdia demais. Eu acho a vida mais leve assim. Hoje, quando eu falei contigo, tu me falou, tu vai lá para tentar convencer, olha só. Aí, nessa hora, meu ego quis falar, né? Aí eu fiquei com aquilo assim, não, mas como assim? Mas ela não tem, porque ela não conhece, né? A peça que é o meu pai. Se ela conhecesse, ela ia até também, ele também ia sugar a energia dela. Aí depois eu fiquei, mas é o meu ego, mas praga de ego que tu não morre, Festa, tá falando aí. Você tem que ver com meu irmão. Meu irmão discorda de um monte de coisa que eu faço. Um monte. E aí ele joga piada. Não, mas tu não já é salvona? Tu não já tem tanta certeza da tua salvação? Né? Não é? E debocha da minha cara. Aí a gente entrou, eu falei assim, a questão é que eu não posso te responder. Quando eu te respondo, tu não deixa? Aí, menina, eu percebi, meu Deus, quanto ego eu tenho ainda, Senhor. Eu saí da mesa e falei, não, tu precisa respirar. Respirei, chorei. Eu não chorei porque eu estou certa e ele não está me ouvindo. Eu chorei por carregar ainda essa necessidade de provar que eu estou certa. De tentar provar de que, ei, acorda, eu tô com a razão. Não, eu vou dar os meus frutos. Se os meus frutos convencerem o teu espírito de que tá ok, ok, faça o que eu tô fazendo. Mas não é o meu dever te convencer de absolutamente nada. Eu só tenho que dar frutos. E o fruto, gente, vem através da verdade, da libertação. Você entender o amor de Deus verdadeiramente, intimamente, profundamente, em excelência. O amor de Deus vai aonde você for. Porque você é filha, é irrevogável. Isso eu também entendi. O outro ponto que eu queria falar com vocês. O que Satanás quer, o que o mal quer, o que as trevas quer, eles não podem tocar. É irrevogável a sua identidade em Cristo. É irrevogável. Não tem nem negociação. Eu vi ele tentando pegar, ele fazia assim, ó, no vento. Não dá para pegar a tua identidade. É por isso que ele coloca na tua mente, através de um pensamento, para que você duvide de quem você é em Cristo. Quando a gente se rende à verdade, como nos meus 2 minutos de briga com ele, o que eu falei para ele? Eu falei, mesmo que eu não sinta o amor de Deus, mesmo que eu não esteja vendo Deus, eu sei que a verdade é que ele me ama. Então, você pode usar todas as artimanhas para isso. A verdade é a verdade, eu não preciso lutar por ela. Ele me ama, ponto final. Por que foi em 2 minutos? Porque eu falei isso, eu entendi, gente, eu entendi. É irrevogável, não dá. Ele vai tentar sempre na tua identidade, na tua salvação, no amor que Deus tem por ti. Só que se é a verdade que ele te ama, então para que você está lutando, tentando conquistar de que ele te ama, só porque você não sente? Essa chave virou tão poderosamente em mim que eu falei, não preciso sentir que Deus me ama. É um fato, ele não mente. Para que eu vou tentar convencer as pessoas de que ele me ama se ele me ama? Ponto final. O amor dele vai aonde eu for. Eu sei disso.
E por eu entender isso, eu não vou mexer com qualquer coisa, eu não vou me meter nas lamas de porco, mas se eu fosse, ainda assim ele estaria comigo. Esse é o escândalo da cruz. Outra coisa, que a Bíblia deixa muito claro também. Os filhos serão perseguidos. Por que eles vão ser perseguidos? Eles vão bater de frente, eles vão falar coisas que as pessoas não vão estar preparadas para ouvir. Vai ser escândalo. Vão pegar aqui a pedrinha, ó, pá, e vão falar coisas absurdas. E Jesus falou, se preparem para isso. Eles vão mexer na tua reputação. Eles vão tentar mexer na tua identidade, em quem tu é diante das pessoas. A gente só tem que aguentar firme. Aí eu falei isso para o Senhor. Esse ponto é muito interessante. Pode falar, Andres. Esse ponto é muito interessante, né? Que tu falou dos filhos sendo perseguidos. Aí, esses dias eu estava pensando aqui que tem muito crente hoje em dia que está sendo perseguido, mas não é por causa de Cristo, não é por causa do amor de Jesus, não, é por causa do mau comportamento, mau exemplo. Aí estão falando mal deles por causa das más obras. Aí eles ficam falando que estão sendo perseguidos por causa de Cristo. Mas não é essa perseguição, né? Que o pessoal usa de desculpa, é por causa de que eu sou crente, por causa de... E ficar naquele confronto, né? Porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas preocupadas em rebater a pregação alheia, né? Muitos pregadores fazem aqueles vídeos falando que fulano é herege para mostrar heresia na pregação do outro. Enquanto a gente deveria estar falando era da graça e do amor de Deus, porque Deus tem levantado tanta gente para falar da graça ultimamente, tanta gente, e as pessoas não querem ouvir. Quando fala de graça, as pessoas pensam assim, que se falar da graça, o pessoal vai viver no pecado agora eternamente. E aí eu entendi isso, que a gente tem que falar da graça. Se a pessoa ouviu sobre a graça e ela vive, e ela continuar no pecado, é porque ela simplesmente não foi escolhida. Se a chave não virou na cabeça dela, é porque simplesmente aquela pessoa o reino não chegou no coração dela. Porque quem tem o reino chegou no coração, na hora que ele ouvir isso daí, vira a chave na hora. E conecta no coração dele na hora a mensagem, na hora ele vai compreender. Então, se ele virou a costa, pode deixar ali, porque não era para ele andar. Perfeito, ponto. Eu separei aqui, ó, da porta estreita. Ele respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais, que também fala sobre o reino. Porque o reino, eu preciso entregar a minha vida, os meus atos, os meus pensamentos, as minhas falas, o meu casamento, os meus filhos, a minha família, o meu lar, meu trabalho, tudo para Deus, tudo. Não é aquela historinha de que eu dou e logo depois eu estou lá reivindicando. Não, eu entrego tudo para ele. Eu quero realmente que ele me transforme de dentro para fora, que ele me arregace, mude tudo que eu sou, me revele quem eu sou. Por isso que é estreito. As pessoas não querem se abdicar da vida aqui para descobrir a verdade. A verdade de quem elas são e a verdade de quem Deus é. Porque o sacrifício de Jesus, ele veio para te dar salvação, mas ele veio para te dar acesso ao Pai, para te fazer encarar quem você é. O porquê que nós que apedrejamos Jesus na cruz. Por que a palavra de Deus diz que foi nós mesmos que apedrejamos ele? Eu lembro a época que eu achava que eu não era pecadora. Eu falei, mas eu não faço nada de errado, é só às vezes que eu trato mal minha mãe, meu pai, mas assim, nada demais, né? Que eu não entendia o que é a raiz da natureza pecaminosa. Perversidade, maldade. Por isso que Jesus fala, só de você pensar em adultério, você já adulterou. Por isso que é estreito. É quando eu não me orgulho dos meus atos, nem dos meus pensamentos. É estreito por isso. As pessoas, elas só querem, eu aceitei Jesus. De vez em quando eu sinto um calorzinho no meu coração, que é o Espírito Santo. Mas não vai ser sempre assim. Aí tem a frieza espiritual, se acomoda com a frieza espiritual. O reino é para aquelas pessoas que realmente falam, Senhor, até meu fio de cabelo, eu quero te declarar, eu quero te glorificar. Eu não quero viver uma vida morna, onde eu finjo que acredito e confio em ti. Onde eu oro aqui, mas em 2 segundos eu estou brigando contigo. Tomando aquilo que eu acabei de colocar nas tuas mãos. Por isso que é estreito, gente. Não tem como acessar o reino de Deus com a minha identidade velha, criatura velha, não dá.
Vocês entenderam? Vocês têm perguntas? Querem falar mais alguma coisa? Camille? Lubuzete? Dadá? Então, princesas, olhem para o lar de vocês e fala para o Senhor, Senhor, é aqui. Instala o teu reino aqui. Revela o teu reino aqui. Na mesa, na cama, com os teus filhos, na tua fala, no teu rosto, no teu semblante. Revela o Cristo. Queira viver realmente uma metanoia, uma transformação de mente. E não se conforma. E mesmo num dia que você estiver desanimada, com pouca expectativa, ainda assim, Paulo falava que ele se alegrava com isso. Eu sei que na hora não é legal. Por exemplo, ontem eu não estava comemorando estar lá, arrasada. E aí, de madrugada, eu acordei com a palavra regozijai-vos. Eu não uso essa palavra no meu dia a dia, gente. Aí, regozijai-vos. Eu falei, tá, ok, eu acho que eu sei o que é, mas deixa eu pesquisar. Aí eu fui pesquisar no Google, quer dizer regozijai-vos. É se alegrar. Mesmo quando tudo estiver desabando. Aí eu falei, é isso? Então, o senhor quer que eu me regozije enquanto eu estou odiando isso aqui? É, isso mesmo. Beleza, eu vou fazer o que o senhor quer. Porque ele vai me ensinar sobre ter a vida dele. Ninguém reclama. No reino de Deus, a gente não reclama. A gente tem as nossas crises, porque a gente está aprendendo. Mas a gente sempre vai ceder para ele. Se ele falar, faz isso, Adriana. Por exemplo, eu lembro uma treta horrível que eu tive com uma amiga que eu amava muito. E eu tava 100% de razão, morando na mesma casa. E ele falou, vai lá, pedir perdão. Eu falei, eu não vou. E eu cortando a carne aqui, eu não vou falar com ela. E ele, vai, Adriana, eu não vou, não vou, não vou. Você não viu o que ela fez comigo? Foi ela que falou essas coisas assim pra mim, eu cortando a carne muito braba. Ele falou, você vai. Eu só fiz assim. E fui. Desse jeito. Eu não vou mentir para vocês que nem sempre as coisas que Deus pede, eu fico assim, ai, Deus me pediu isso, é maravilhoso. Não, eu faço por obediência também. Sou rebelde? Sou, às vezes eu sou. Mas eu sou sincera, ele sabe como eu sou. Hoje eu já reduzi bastante isso. E depois que eu me senti bem, que eu pedi perdão, que a gente fez as pazes, que ela ficou bem, eu falei, pai, obrigada por ter me ensinado, obrigada por ter insistido. Ele sabe exatamente o que você precisa, mesmo que não seja agradável para você. Outra coisa, eu não tive presença de mãe, de fazer trança, me ensinar sobre absorvente, sobre namorado, não, nunca tive. Tive uma mãe simbológica. Aí o Senhor ontem trouxe uma pessoa que falou que é minha mãe. E eu falei, desculpa, mas eu não consigo acreditar nisso, não. Ela, então, eu vou continuar aqui presente, confirma com Deus aí. E eu falei, pai, se é teu, então me ensina, porque eu não sei o que é ser filha. Meu coração tremia, porque eu não queria. E aí eu chorei, logicamente. A pessoa me ligou logo depois que eu tinha terminado a minha oração e confirmou aquilo que o pai tinha falado. É isso mesmo, Adriana, ela vai ser sua mãe. E eu não quero. Eu ainda não quero ter mãe. Eu já tenho 30 anos, para que eu vou ter uma mãe agora? É porque tem coisas dentro de mim que só o amor vai poder tratar. O amor de alguém que vai me assistenciar incondicionalmente. Então, por mais que eu não queira, e Deus sabe disso, tem coisas que eu vou obedecer por amor a Ele, porque eu sei que é o melhor para mim. Ele nunca vai desejar o pior para mim. E mesmo não sendo o que eu quero, eu vou cumprir. Isso é o reino, gente. É fazer o que tem que ser feito. O amor. A gente também tem que ter essa consciência. A gente não sabe amar. E nem ser amado. Então, a gente tem que aprender tudo do zero. A gente não sabe nem descansar. Quanto mais amar. Até descansar. Porque descansar a gente não sabe. Tá tudo errado, vocês percebem? Por isso que a gente precisa de Deus. Tá tudo errado, a gente não tem como fazer nada. Mas lá vai ensinar a gente em tudo. Até o nível molecular ser transformado.
É por isso que às vezes também coisas erradas acontecem, coisas ruins acontecem, para ver como é que você se comporta diante daquela situação. E é normalmente nessas horas que você se conhece. Se você é impaciente, se você é esquentada, se você é estressada, se você é reclamona. São nas fases ruins que você descobre. Aí quando você descobre, você precisa resolver. E graças a Deus a gente consegue resolver por causa de Cristo. Para finalizar, o reino de Deus é como as pessoas que fossem crianças, como se fosse para crianças. Por quê, gente? É muita pureza, é muita tranquilidade, não tem como ficar fazendo perguntas. E quando faz perguntas, não está muito determinada a entender a resposta. Não tem filtro. Adulto faz pergunta demais, adulto quer entender demais, quer compreender demais. Ok, me mostra o degrau que eu vou. Não, não é assim. Fechou? A Flávia Wichan, sei lá como é que fala, ela saiu, né? Quem trouxe a Flávia? Você, Camille? Você, Ellen? Não? Então vamos lá, vamos mentalizar para vocês, vamos orar. Vai dormir, Lu, que tá tarde. Fecha os olhos. A Dada também tá cansada, né, Dada? Fazia tempo que eu não bebia vinho, acho que faz semanas que eu não bebo vinho. Eu falei, eu vou tomar hoje. Achei até que a Kéia ia estar aqui com o vinhozinho dela. Eu fui experimentar tomar um vinho. E aí? Aliás, eu ainda apaixonei por levantar da cadeira. É o quê? Um pouquinho. Tu quase caiu da cadeira? Não, não dei conta de levantar. As pernas ficou mole. Meu Deus do céu. Um tantinho assim, ó. Mas vou tentar de novo. Foi a primeira vez. Sabedoria, sabedoria. Tá, para quem quiser anotar rapidinho, eu esqueci de falar. O rei é Deus soberano, os súditos são os cristãos, a lei é a palavra de Deus, o lugar é na terra. As pessoas acham que o rei não vai ser lá no céu, não, é aqui na terra. Deus vai morar aqui na terra, ele vai refazer tudo novo e vai habitar com a gente. A justiça é trazer a ordem ao caos, assim como ele fez quando ele criou a terra. Reino de Deus e justiça. O poder de volta a Deus. Vamos lá, vocês fechem os olhos. Respira fundo. Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom, sempre ouve as nossas orações. Pai, nós te agradecemos. Agradecemos por cada princesinha que já passou por aqui e as que permaneceram. Eu te agradeço. Princesa, respira fundo. Observa a sua respiração. Dá uma leve viajada por todo o seu corpo, passando da sua consciência, mente, passando pelo seu pescoço, seu tronco, seus braços. Dá uma mexida na sua mão. Desce, quiser pôr a mão na sua barriga. Passa pelas suas pernas, joelhos, pés, unhas. A melhor forma de você demonstrar para o seu corpo e sua consciência, para a sua teimosia, se ajoelhando, é que você mostra que você compreendeu, quando você ajoelha, de que ele é digno, de que você se reduz a ele. É um ato seu, de decisão sua. Estou me rendendo para falar contigo, Pai. E nós aqui, sentadas, também podemos fazer isso através de um coração rendido,
inclinado verdadeiramente para entender sobre ele. O Senhor busca adoradores em espírito e em verdade. Então, nem sempre as pessoas que estão de joelhos estão realmente acessando ao Pai. Ele sempre vai analisar o teu coração, a forma em que você se comunica com ele, a forma em que você o procura. E ele não está se escondendo. Então, observa agora o seu coração e entrega para ele. Entrega para ele a tua consciência, a tua mente, os teus pensamentos, as tuas ações, os teus comportamentos, tudo que você é. Pai, nos revela o reino. Mas antes de tudo isso, Pai, revela a nossa criatura perversa, insensata, fria, apática. Ensina-nos, ó Pai, a vencermos essa pessoa todos os dias, te bendizendo, te glorificando. Pai, nós damos total autoridade a Ti sobre as nossas vidas, para que mais pessoas sejam atingidas através de nós. E ensina-nos, ó Pai, a comer na Tua mesa, a tratar esse momento tão sagrado, que é a revelação total de que nós compreendemos de Ti, o Teu reino aqui e agora. Pai, nos ensine a nos arrependermos de verdade, de todo o nosso coração. Tira de nós toda essa casca dura, todo esse orgulho, todo esse ego, toda essa necessidade de estar correta e certa diante das coisas. Ensina-nos, ó Pai, a calarmos a nossa boca e pararmos de argumentar para tudo. Ensina-nos, ó Pai, a amar a verdade, a Tua verdade acima de tudo. Obrigada, Pai, pelos processos. Obrigada pelos momentos de êxtase e de ânimo. E obrigada também pelos momentos de caos e desespero. Obrigada por não largar de nós nem um segundo. E, Pai, independente da gente sentir ou não a Tua presença, nós confiamos que o Teu amor nos acompanha. Obrigada, Pai, por nos ensinar a andar no caminho de retidão e justiça. Obrigada por cada princesinha aqui do A51. Obrigada por esse projeto. Obrigada pelas minhas experiências. Obrigada por nos ensinar sobre unidade, conexão. Obrigada pela internet. Pai, eu te peço sabedoria. Sabedoria para todas nós sabermos conduzir as nossas vidas. Ensina-nos a tomarmos boas decisões. Respira fundo. Nós te agradecemos, ó Pai. A Ti toda honra, glória, poder e majestade, hoje e eternamente. Amém. Amém, amém, amém. Tá. Lu, vai dormir, bebê. Quem quiser conversar, estou aqui disponível, tá bom? Quem quiser continuar aqui, quem quiser já ir. Um beijo no coração de vocês. Suas chapecas. O A51 volta no sábado, tá? 7 e 7 da manhã. A gente tá ao vivo, eu vou contar para vocês sobre o novo formato. Que é para desenvolvimento mesmo. Tá? A gente vai ficar de conversinha não. Vai ser algo mais... Tá? Fechou. Quem quiser, eu vou continuar aqui. Aí Oi. o A51 vai ficar só no sábado? Não. O sábado é o que eu vou contar para vocês o que vai acontecer. Mas não, Ah, vou tá continuar os encontros diários. Só que vai mudar o formato só. Ah, certo. Tá? Para a gente pegar mais pesado na nossa transformação e desenvolvimento. E outra coisa, para atrair mais mulheres. Tem muita mulher precisando de ajuda, gente. Muita mulher. Mas o horário vai
CDC agora, 7-7. Não, só no sábado. Na semana, sim. Isso. 5h51. Eu tô esses dias tudinho acordando nesse horário aí. Vai ser o que acontece. Tu tá fazendo teu devocional? O meu celular nem toca e quando eu vou olhar, 5h30. Eu levo pra já. Tá na minha hora. A gente vai fazer devocional e grupos de estudos também, pelo Assim com Um. Então, não vou ficar sozinha no comando, não. Então, vocês acordam, porque eu não posso ficar 100% disso aqui, não. Dá uma escutada em vocês. Olha a lua ali. Vocês querem falar mais alguma coisa para vocês? Vocês estão muito acanhados, não estão, não? Deixa eu parar de gravar aqui.